Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade amiga que nos auxilia nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco em nossos corações, trazendo luz e muita paz. E eu queria agradecer aos nossos amigos da Confraternização Espírita Baiana que nos oportunizam nesse instante esse canal para falar a respeito de Jesus, porta de luz em tempos de pandemia. Antes de mais nada, é importante destacar que a crise do coronavírus, a pandemia do coronavírus, faz parte de um grande número de outras pandemias que acontecem de maneira invisível dentro da humanidade, sem que nos demos conta, sem que nos apercebamos. Afinal de contas, o mundo é muito perigoso, o mundo do ponto de vista da ameaça da vida humana, é algo muito inóspito, é algo muito realmente arriscado. Viver é uma arte, um ofício, é preciso ter muito cuidado, não é verdade? Então nós estamos falando sobre um ponto específico, que é a pandemia, porque a pandemia ela nos colocou em uma situação que as outras pandemias não nos colocam. Nós estamos falando de todos os anos morrerem 65 mil pessoas assassinadas nesse país. Isso é uma pandemia da violência. Nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas mortas pelo trânsito todos os anos. Isso é uma pandemia sem vacina. É uma pandemia que a gente pode até diminuir, tentar fazer campanha, mas os números são avassaladores. Nós temos pessoas morrendo de fome, nós temos pessoas morrendo de outras doenças. No mundo, por ano, morrem 50 milhões de pessoas. Isso é uma pandemia. Se formos olhar do ponto de vista da extinção da vida, das privações, se nós colocarmos que as pessoas que passam por esses infortúnios sofrem na pele as suas injunções, se nós considerarmos que a vida realmente oferece uma série de outros riscos, aqueles que estão na pandemia do álcool, aqueles que estão na pandemia das drogas, aqueles que estão na pandemia da depressão, uma depressão horrorosa. 800 mil pessoas no mundo tiram suas próprias vidas no mundo há muitos anos. Isso é uma pandemia horrorosa, muito importante. Então, se nós formos considerar, o coronavírus é algo que afetou a nossa vida, claro, nos tirou alguns entes queridos. Eu particularmente tive na minha família pessoas que sucumbiram ao vírus. Mas o que nós precisamos analisar sob o ponto de vista desta e de todas as outras pandemias que existem no planeta Terra, afinal de contas esse é um planeta feito para isso, para experimentações, para expiações, para provas, e ainda não conseguimos transformar esse cenário em um cenário de regeneração, infelizmente, ainda não tivemos a capacidade de fazermos isto. Então é preciso olhar outras perspectivas ao invés de simplesmente o problema. Se nós olharmos o problema é uma coisa muito horrorosa, é muito ruim. Mas se nós formos realmente analisar aquilo que nos traz o Evangelho de Jesus e aquilo que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, é bom dizer sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo é a leitura do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Como é que o Espiritismo muda o Evangelho? Não, muitas pessoas se equivocam com isso. O Espiritismo tem chaves que abrem um entendimento de determinadas passagens do Evangelho que são importantes e que, através da completação, da complementação daqueles princípios, daqueles fundamentos da doutrina espírita, é possível agora olhar para aquela passagem do Evangelho de um outro jeito. E nós vamos olhar capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os aflitos. Cabe-nos, nesse instante, pensar sobre isso, refletirmos um pouco sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, também lá, capítulo 5, nós vamos encontrar bem-aventurados os aflitos. Mas como assim bem-aventurados os aflitos? A primeira coisa que a gente começa a pensar é que aqueles que sofrem agora, eles de alguma forma teriam uma redenção futura. Foi isso que nos ensinaram. Que o sofrimento é redentor. Sofrer agora significa gozar das plenitudes do reino dos céus. Os pobres, deles o reino dos céus, os aflitos serão consolados. Então a gente começa a imaginar que a figura do sofrimento na terra é, em verdade, a expiação, como uma espécie de castigo, uma lixa divina, que vai desbastando nossas arestas,
tornando-nos mais dentro de um molde que seria o molde do espiritualmente elevado, do espírito puro e etc. Talvez essa não seja a leitura que os espíritos nos convidam a fazer. Afinal de contas, se assim fosse, bastaria falar sobre o sofrimento e dizer aguente com resignação, porque depois você vai usufruir. Aqueles que sofrem depois se dão bem, e aqueles que estão bem depois sofrem muito. Seria arriscado demais ser feliz na Terra. E essa não é a proposta, até porque Jesus diz que veio para trazer uma alegria. E a alegria dele, transfundida em nós, fazer com que a nossa alegria seja plena. O que é uma alegria plena? É uma alegria que não oscila, é uma alegria que não varia, é uma alegria que não sobe e desce, que começa e acaba. É uma alegria que sempre estará conosco. Então, estar na condição de receber este dom da alegria, que seria não um dom infuso, um dom transfundido, mas um dom natural, específico da alma, que consegue enxergar na vida motivos suficientes para ser feliz, isso sim é a grande dádiva de Deus, é a grande bondade divina se expressando em nós. Permitir que o homem, através da sua própria busca, ele consiga deslindar os mistérios da alma e, fazendo esta exploração amorosa, ele consiga encontrar no seio do seu coração motivos para ser feliz. Mas vamos persistir um pouco ainda mais nesta bem-aventurança, né? Se não é isso, Paulo, o que seria? Bom, vamos pensar de outro jeito. Os Espíritos estão nos convidando, através dos textos que Allan Kardec apresenta neste longo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o bem ou bom e o mal sofrer. Então, nós estamos passando por uma experiência de bem sofrer, né, no sentido de passarmos por uma experiência de maneira lúcida, ou mal sofrer, passarmos por uma experiência de maneira atordoada. Aqueles que recebem os infortúnios e acham que não estão bem guarnecidos, que Deus os abandonou, que naquele momento parece que a vida tornou-se muito difícil, porque de alguma forma ele está sendo castigado, ele não conseguirá ter no seu coração a ideia amorosa de que há em curso um processo de regeneração, um processo de melhoria, um processo de trabalho naquele espírito para que ele possa se levantar, se surreguer de uma forma melhor. Não. Talvez ele tenha dificuldades de compreender isso porque o seu coração está endurecido, está sofrendo, ele está passando por uma vicissitude muito difícil e aquilo não permitirá que ele consiga enxergar além do arco-íris. Ele vai enxergar somente o campo do seu corpo, o campo dos seus interesses, do ego, o campo das suas dores. E isso oblitera a capacidade mental, emocional, espiritual, às vezes até, para enxergar coisas diferentes, ressignificar a dor. Então, o mal sofrer e o bem sofrer são coisas muito interessantes que são trazidas pelo Espírito. Não é só passar pela experiência, mas a forma como nós passamos pela experiência. Mais adiante um pouco, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar uma outra passagem muito interessante, trazida por um espírito que foi uma poetisa, que trabalhou como jornalista, a Madame Girardin, que vai trazer para nós a desgraça real, que está lá como infelicidade real. O que ela nos diz em relação a isso? Ela nos diz que nós temos uma percepção a respeito do mal, do sofrimento e da felicidade, um tanto quanto superficial. Aquilo que é bom, muitas vezes não é bom. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está feliz, por exemplo, numa festa, ela pode estar feliz em alma, pode estar realmente numa felicidade plena. Mas se ela estiver sob o efeito do álcool, ou se ela estiver sob o efeito de uma droga, como êxtase, por exemplo, ela poderá estar ali em uma alegria momentânea, porém, caminhando a passos largos para um abismo profundo que poderá lhe tirar todas as outras alegrias. Poderá obliterar a sua capacidade de se reconstruir. E isso, claro, é muito importante que a gente observe que as aparências, elas não falam absolutamente nada. Nós muitas vezes olhamos pessoas que estão de bem com a vida, pessoas que estão usufruindo de benefícios, que estão com saúde, estão com riquezas ou com outras coisas que sejam consideradas por nós como bondades divinas. E de repente nós não sabemos, nós não sondamos a alma dessas pessoas, o mundo íntimo dessas pessoas, nós não chegamos lá.
fazer perquisições importantes a respeito de o que é que essa pessoa sente, o que é que essa pessoa pensa a respeito da vida de si mesmo, e podemos encontrar infortúnios terríveis, podemos encontrar pessoas em sofrimentos atrozes, simplesmente porque essas pessoas ainda não conseguiram se libertar das suas amarras. Não são as exterioridades que vão facultar a essa pessoa capacidades de se tornar plenamente feliz, porque senão nós estaríamos admitindo que o ter é condição essencial para o ser, e isso não é verdade. Pesquisas, inclusive, mostram que pessoas que não têm são felizes. Pessoas que têm podem ser felizes ou não. Pessoas que não têm também podem ser felizes ou não. Por esse motivo, os espíritos nos ensinam que riqueza e pobreza são provas igualmente perigosas. Enquanto uma faz com que você bem maldiga a providência, no caso da pobreza, nós temos outras que fazem nós nos afundarmos nas nossas más inclinações, por exemplo, a riqueza. Então, estarmos nas provas é algo extremamente perigoso, precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos nos capacitar, porque elas serão apresentadas, sim, ao espírito como forma de validação das nossas aquisições morais. Nós estaremos sempre nos preparando para o futuro, abrindo portas através de provas que serão colocadas à nossa frente, portanto temos que ter chaves que abram essas portas. Essas chaves elas podem vir de diversos lugares. Elas podem vir da ciência, por exemplo. O homem pode, fazendo um estudo aprofundado da ciência, encontrar a sua espiritualidade no fundo da matéria. Algo que parece ser paradoxal, mas não é. Observe o que aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Nós tivemos um homem que sai da total religiosidade para um homem que sai para a secura do nada, do niilismo. O homem que mata literalmente Deus em praça pública. E isso faz com que nós tenhamos aí uma possibilidade de entendermos uma nova perspectiva da humanidade, que é essa de se renovar nas suas ideias. Então o homem tirou Deus do seu caminho para poder assumir o caminho da ciência, entendendo que a matéria explica a matéria e que tudo aquilo que está no mundo pode ser explicado pelo mundo. Ledo engano, nada mais errado do que isso. Porque na virada do século XIX para o século XX, a física quântica veio dizer que o que é aparente não necessariamente é aquilo que a gente vê. Em verdade, aquilo que nós tocamos, que são os campos materiais, as coisas do mundo são apenas campos, e nós estamos fazendo com que o campo do nosso corpo reaja ao campo daquilo que é tocado, por isso o nosso tato tem a percepção da concretude. Mas, em verdade, naquele campo que está ali, de maneira inframaterial, de maneira mais profunda na matéria, nós vamos encontrar um aparente caos. Partículas que se deslocam a velocidades estonteantes e que se modificam, mudam de posição sem necessariamente se locomover, fora completamente dos nossos conceitos de espaço e de tempo. Isso fez com que hoje pudéssemos afirmar que o princípio do materialismo calca-se em algo absolutamente inexistente. Aquilo que parecia ser tangível, parecia ser a mola mestra do pensamento racional que estabelece que o mundo real é algo absolutamente possível, tornou-se inverossímil, tornou-se absolutamente algo que não se pode mais afirmar. A matéria não é algo que existe, mas apenas algo percebido. É algo que se percebe como se poderia perceber de outra forma, de outro jeito. A vida toda é assim. A vida inteira é assim. Tudo o que acontece na nossa existência, nós nos aferramos a determinados princípios que nos parecem ser lógicos, concretos, objetivos, mas no futuro vamos descobrir que isso é apenas um ledo engano, uma aparência, algo que se formou à nossa frente, o nosso cérebro desenhou aquilo e criou aquela imagem e fez com que aquilo se tornasse realidade. Em verdade, não é isso que acontece. O que nós temos é a possibilidade de interpretar o mundo, sentir o mundo, captar o mundo e fazer as nossas próprias imagens, construir as nossas imagens do mundo. Isso aqui é algo que é grande na mente humana. Um animal é diferente da gente, porque o animal não tem essa capacidade de fazer compreensões alargadas. Ele não parte de um princípio e vai fazendo a sua análise. Ele constrói dentro de uma lógica de causa e efeito de forma muito mais rápida as suas intuições e traz até um princípio de inteligência nisso.
Digamos que a comparação entre o animal e o homem seria mais ou menos entre um computador antigo e um computador moderno, entre aquele que é programado e aquele que está sob a égide da inteligência artificial. É mais ou menos uma mesma coisa. Enquanto que nós temos a capacidade de inventar, de intuir, de fazer abstrações, aqueles outros que estão mais condicionados a um processo inteligente, mais ligado na ação de causa e efeito, têm menos possibilidades de expandir a sua consciência. Então o homem, ele tem essa possibilidade, ele tem essa faculdade que é dada no corpo, na matéria, através das manifestações do cérebro. Mas isso é apenas uma parte da nossa dimensão. Porque existem outras dimensões espirituais. Existem outras dimensões que estão para além do físico, além da matéria, além do percebido, além do tangível, além do objetivo. Então é nesse campo que entram as religiões. As religiões entram aí justamente para poder despertar o homem para essa sua grandeza interior, para essa sua possibilidade de fazer uma conexão com o divino, com os reinos divinos, com as potências elevadas do espírito. Mas, infelizmente, nós que somos ainda estamos ainda dentro dos atavismos do passado, nós buscamos na religião muitas vezes salvação. Buscamos uma espécie de heteronomia, uma capacidade externa de seres luminosos virem salvar, tirar a gente das encrencas, salvar, acabar com a pandemia. Eu vejo as pessoas dizendo em nome de fulano, isso aqui vai acabar, em nome de Jesus, a pandemia vai acabar, vocês vão ver daqui a mais uns 5 meses Jesus vai acabar com a pandemia. Claro, a pandemia vai acabar não por causa necessariamente da força bondosa do nosso querido mestre, mas também simplesmente porque a natureza faz que isso aconteça com ou sem essa predição. Então, existe sim uma bondade intrínseca do divino, existe sim uma bondade intrínseca na vida, mas não é necessariamente dessa forma, porque nós estaríamos nos colocando em um patamar diferente daquele onde nós verdadeiramente estamos. Estaríamos criando uma figura dogmática do homem como sendo a criatura dileta de Deus, aquilo que seria o mais importante da criação, e o resto é secundário, contanto que a vida do homem se salve. E eu estou falando, só para lembrar, 50 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo, e isso, claro, mostra que a morte não é algo que está distrito da natureza da nossa vida. Nós todos nascemos, isso é certo, crescemos, isso também é certo, e morremos, também é muito certo. Estamos aqui passando por esse ciclo entre nascer, viver e morrer. E isso, claro, que a gente precisa compreender. Mas o mais importante não é que isso aconteça ou deixe de acontecer, porque afinal de contas, com Jesus, com oração, com fé ou sem fé, essas coisas vão acontecer porque são da natureza. O importante é sabermos como isso acontece. Está aí toda a diferença, não somente no nascer, mas não somente no viver, mas também no morrer, também na passagem, também no depois. Na chamada intermissão, quando nós não estivermos mais num reino carnal, estivermos mais num reino espiritual, como é que estará a nossa consciência? De que forma nós estaremos nos preparando para novas vidas? Que valores serão esses que nós vamos trazer e colocar no fundo do nosso coração? Será a matéria? Serão os desejos de vir para a terra, me casar com Rosinha, ter 5 filhos, morar numa casinha no alto da serra, ser muito feliz criando patos? Ou simplesmente estar transformando a minha vilegiatura em planos espirituais, me preparando para novas provas que vão decididamente abrir portas para o futuro? Abrir portas para que nós possamos caminhar em direção à nossa luz? Então, quando nós falamos a respeito de Jesus, nós temos que separar um pouco aí o joio do trigo. Afinal de contas, existe o Jesus das religiões, aquele Jesus que é sacralizado, que está num grande altar, que é a figura de Deus tabernaculado na terra, é aquela ideia do ser divino, do corpo plasmado através de uma virtualidade que em verdade não é carnal e que, conforme alguns espíritos afirmam, o sêmen que trouxe ele à vida através do corpo de Maria, veio de outros planetas. Existe essa tese que eu particularmente não gosto muito. Eu sou muito sincero em relação a isso, até porque ela não está muito fundamentada naquilo que é a base do nosso estudo, que é a doutrina espírita. Allan Kardec em momento nenhum afirmou isso, pelo contrário. Ele afirma o tempo inteiro que Jesus era um homem que nasceu na Terra com um espírito puro. Isso sim nós podemos encontrar. Um homem cujo espírito era puro. Então, inclusive, Allan Kardec, na questão 625, chega a dizer que é possível um espírito puro habitar um corpo humano, como é o caso de Jesus.
E nesse caso, o homem pode ter como modelo e guia o máximo possível que ele pode chegar em sendo um espírito puro expresso na carne, que é Jesus. Então, Jesus torna-se modelo da humanidade quando passa a ser um molde através do qual nós nos inspiremos para chegarmos a esta condição. Jesus é o modelo e guia da humanidade, não porque ele seja algo inatingível, porque senão ele não seria nem modelo nem guia, porque nós iríamos nos modelar em algo que nunca poderíamos atingir. Isso seria uma abstração, uma loucura. Nós precisamos nos modelar em algo que possa ser atingível. É possível o homem chegar à condição do espírito puro. Isso está dito quando evoluímos do átomo ao arcanjo, que por sua vez também já foi um átomo. Nós estamos, conforme questão 132, caminhando para a perfeição através do ciclo das reencarnações. Nós estamos o tempo inteiro passando por essas experiências evolutivas para quê? Para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos espíritos puros. E é por isso que nós precisamos compreender que a dor nesse momento, o infortúnio nesse momento, ele tem uma única função. Ele é um instrumento lapidador, ele é um instrumento que faz com que aquele espírito ainda cheio da ganga, cheio da sujeira, cheio ainda da lama que ele traz, dos seus atavismos, da ignorância, seja limpo, seja expurgado dessas externalidades para tornar-se espírito puro. O que é um espírito puro? Vamos fazer essa pergunta? Pois é, espírito puro é como leite, um leite puro. O que é um leite puro? Que não tem água. Um leite puro não tem substâncias químicas. Um leite puro você tira do peito da vaca, você vai lá, tira e vai botar no copo e tomar como se fazia nos velhos tempos. Se botar Nescau, já não é mais puro, é um leite com chocolate. Mas quando o leite está puro, ele está puro, não tem substância, não tem nem micróbios, não tem nada, absolutamente nada. É algo que está puro. O espírito puro é um espírito sem contaminação. O espírito todos nós somos, portanto, tecnicamente somos puros em potência. Mas nós não nos mostramos em pureza, porque estamos sujos. Estamos ainda não sujos por um pecado original, pelo amor de Deus. Estamos sujos da nossa ignorância. Nós não conseguimos enxergar e expor essa pureza porque atraímos para junto desse espírito que somos nós uma série de penduricalhos que não nos pertencem, mas que parecem, pela nossa ignorância, serem interessantes. Como, por exemplo, tentar transformar a vida na Terra como se fosse aqui um paraíso da diversão exterior, dos sentimentos, né, das coisas. Lázaro vai dizer, não caiam nessa armadilha, porque lá no começo era só instinto, depois sensações, depois sentimentos, e posteriormente nós transformamos o sentimento no ápice possível do sentimento, que é o amor. Então, observe que tudo está evoluindo, tudo está crescendo para tornar o espírito puro. Nas questões 100 seguintes do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as naturezas, as ordens dos espíritos, terceira, segunda e primeira ordem. O que diferencia um espírito de cada ordem? O grau de infestação da matéria no espírito. Óbvio, se você vai se desmaterializando do ponto de vista das vinculações do corpo, do espírito à matéria, claro, você vai vencendo o mundo e vai tornando-se mais puro. O espírito vai tornando-se mais puro na medida em que deixa-se estar imiscuído, misturado com coisas que não são espírito, coisas que estão fora do contexto do espírito. Portanto, o espírito puro é o espírito que se purifica através do expurgo daquilo que não é espírito. Então, essa é a lógica dentro que vale para qualquer substância que nós chamemos de pura. O espírito puro, ele não adquire pureza. Ele simplesmente consegue limpar-se para ser puro. E isso não tem nada a ver com moralidade, isso não tem nada a ver com pecado original, isso não tem nada a ver com sexo, isso não tem nada a ver com nada. Porque todas as coisas que são da natureza, elas precisam ser experimentadas dentro da natureza. E claro que seria um grande erro pensar que a natureza nos concedeu determinadas faculdades para não serem utilizadas, para serem utilizadas como objeto de nossa vergonha. Isso não é, absolutamente. Não é por aí que a gente vai conseguir. É o espírito que se purifica por conta das emoções e dos sentimentos. Valem muito mais do que as ações. Jesus dizia, olhe lá aqueles escribas, preste atenção no que eles dizem, mas não vejam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra.
Em verdade, Jesus queria dizer que a hipocrisia é algo que não deveria estar conosco. Nós não deveríamos estar aferrados à hipocrisia, porque a hipocrisia é um engano muito grande que nos leva constantemente à prática do erro e, consequentemente, ao sofrimento. Então, estamos agora diante da pandemia do coronavírus. O que isso pode ser depreendido de tudo isso que nós falamos? Bom, primeiro, o que significa uma pandemia de um vírus? O vírus é um ente da natureza, é uma criação divina. Não existe absolutamente nada que esteja sobre a Terra, mesmo que seja manipulação do homem, que não tenha a utilização dos elementos que foram criados por Deus, consequentemente, é uma criação de Deus. Se vamos imaginar que esse vírus fosse criado no laboratório, vamos até imaginar essa hipótese como verdadeira. O homem que o criou, ele é uma criatura divina. As substâncias que foram colocadas ali são substâncias divinas. Então, de certa forma, uma manipulação nos fluidos da Terra tornaram possível aquela aberração que tornou-se o nome de Covid-19. Então, esse vírus que se espalhou pela Terra, ele é resultado das interações naturais que existem entre a natureza, o homem, a alma, o espírito, todas as coisas. Quando nós invadimos o terreno daquilo que não nos pertence, ou pelo menos criamos uma distonia em relação ao equilíbrio da natureza, o desequilíbrio da natureza atua sobre a própria natureza buscando o reequilíbrio. Se nós abrimos espaços, abrimos a porteira para o desequilíbrio sai e vai se expressar de alguma maneira. Não tem nada de castigo, é apenas uma compreensão de que nós não devemos intervir, ou pelo menos tentar intervir, naquilo que seja desequilíbrio. Enquanto o homem for um provocador de desequilíbrio sobre a Terra, ele sofrerá as injunções daquilo que ali está sendo posto e colocado. Não podemos colocar a culpa no divino, até porque, pelo divino, isso não é necessariamente uma preocupação específica. Até porque nós temos que imaginar que as forças, as leis divinas agem per si. Elas imaginam que no futuro existe sempre a perfeição e qualquer caminho que nós escolhemos para fazermos essa trajetória entre a escuridão e a luz é válido, tá valendo, contanto que a gente saiba que qualquer coisa que a gente faça, pense, sinta, etc., essas coisas estarão sob a égide da mesma lei que atua no sentido de trazer de volta para a fonte aquilo que seja a consequência do ato perpetrado, do pensamento engendrado, daquilo que foi o sentimento sentido. Então, se nós compreendemos isso e de alguma forma aceitamos isso como sendo a única lei vigente, imutável e que nunca vai ser derrogada porque ela é observada em toda a natureza no universo, nós poderemos talvez viver uma vida mais equilibrada e sem coronas, mas ainda enfrentando dissabores, porque os organismos, de alguma forma, no ajustamento do equilíbrio da Terra, alguns vão invadir. Observe um tsunami. O que é o tsunami? É a Terra se ajustando. Tem consequência para o homem? Tem, mas o homem tem que se adaptar a isso, afinal de contas, se ele sabe que a Terra pode se ajustar, o que ele pode fazer, ao invés de ir morar na beira da praia, ele morar em cima de uma montanha, que talvez seja uma forma dele não ser atingido pelo movimento da Terra. Nunca podemos imaginar que o movimento da Terra seja para danificar o homem, porque nós estaríamos de novo trazendo o homem para a centralidade de todas as providências divinas, o que é um equívoco muito grande. Nós não somos a melhor parte do bolo, nós somos apenas uma delas, porque nós temos sobre a Terra, por exemplo, seres muito mais perfeitos do que nós. Perfeitos não no sentido da capacidade, porque nós realmente temos capacidades além de abelhas, muriçocas e outras coisas. Mas esses seres que nascem, inclusive um vírus letal, por exemplo, ele faz exatamente aquilo que é para ele fazer, ele não faz outra coisa. Ele não se corrompeu no longo do caminho, ele não tem a maldade intrínseca, vou matar aquelas pessoas da Terra. Ele não é subversivo, não, ele é natural, ele atua em natureza. Então, dentro da natureza, as coisas são assim. Nós precisamos apenas respeitar a natureza. Nós precisamos entender que quando nós mexemos além dos limites do possível, as consequências vêm. Uma outra situação também que é muito importante de ser destacada é que, para além dessas coisas materiais, do equilíbrio sistêmico das criaturas e das forças no mundo, nós temos outras situações que são importantes. Por exemplo, os nossos modelos ou mundos mentais. Os mundos mentais também são pandêmicos, são natureza de pandemia. Hoje a depressão é a segunda causa-morte no mundo. Isso é uma pandemia também.
E esse é o mundo invisível, o sofrimento invisível. As pessoas andam na rua e não usam máscaras para depressão. Elas não usam nenhum EPI para depressão. Elas às vezes não sabem que aquela pessoa está deprimida. Elas não sabem que aquela pessoa está passando por uma síndrome qualquer de natureza nervosa ou psíquica. Essas pessoas, elas estão sofrendo em silêncio, lá no fundo do seu coração. Só quando elas caem, se deitam nas camas, não conseguem se levantar, os olhos emudecem ou que eles tentam tirar a própria vida, é que começam os alarmes e as pessoas então começam a se preocupar de que maneira vão fazer para lidar com aquelas questões que estão ali colocadas. Para um, de repente, missão; para outros, um tormento, estar acompanhando essa dor que faz com que um ser humano perca a vontade de viver. Então, esse mundo íntimo, esse mundo invisível, cria egrégoras mentais no mundo que se reverberam em todas as coisas. Lá, inclusive, na Gênesis, nós vamos ver um texto no capítulo 18, muito interessante, quando o Espírito diz que tudo que acontece aqui na Terra reverbera em outros planos, inclusive no plano espiritual. Então nós temos um intercâmbio mental nessa mentosfera de lá e para cá, daqui para lá, que é muito importante, não pode ser ignorado. E claro, com influência também na matéria, por que não? Então, o enfraquecimento do sistema imunológico da humanidade pode ser resultado de um desequilíbrio psíquico do ponto de vista espiritual, né? Nós temos aí uma série de outras situações que podem estar atreladas a esse mesmo desequilíbrio psíquico. Então, o mundo mental, a mentosfera, esse campo mental que está na humanidade, é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque, afinal de contas, nós não estamos falando de algo separado. Todos nós estamos imersos em um mesmo manto de energia, e que tudo que a gente faz, que a gente sente, tem influências. Então, as pandemias, os desequilíbrios, vão dizer os espíritos na Gênesis, nesse capítulo 18, em um capítulo chamado São Chegados os Tempos, né? Nós vamos ver aí justamente esse grande movimento, essa dança dessa troca fluídica, mental, energética, entre as diversas camadas da existência, quer seja do homem, quer sejam das coisas da natureza, fazendo com que hajam aí consequências. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma humanidade adoecendo de maneira mundial, é porque provavelmente os nossos corpos, os nossos psiquismos estão afetados mundialmente. Olha aí, nós estamos passando por uma série de problemas que nós não podemos esquecer. Temos a questão do Estado Islâmico atuando de maneira bárbara sobre os seres humanos. Nós temos aí crises ainda, guerras que estão sendo travadas de maneira muito pontual, mas de maneira bastante grave sobre a humanidade. Nos últimos 20 anos nós já tivemos extermínio em massa de quase 1 milhão de pessoas na África por conta de questões étnicas. Nós tivemos e temos pessoas ainda morrendo de fome no mundo. Nós temos aí crises políticas no mundo, sistemas que estão trazendo a possibilidade da desvinculação, não de valores conservadores, não é isso, porque isso é um erro nosso pensar dessa forma, mas de princípios existenciais. Nós não podemos abrir mão da família, não é por questões religiosas, morais, de uma sociedade arcaica, é porque o ser humano precisa de pai e de mãe. O ser humano, psiquicamente, sem pai nem mãe, ele é um míssil desordenado, emocionalmente. As crises estão aí colocadas porque são filhos abandonados, porque são pais que não tiveram lá atrás uma formação de responsabilidade para trazer aos seus filhos no caminho reto, no caminho, não do caminho moralmente reto, não é isso, mas de valores que não sejam as abstrações superficiais da Terra, porque aí nós temos que reconhecer que a humanidade de fato está habitada por muitos espíritos ainda em estados primitivos, que nós tivemos realmente, talvez, aí naquela tese de que as zonas umbralinas foram raspadas, aí foram limpas para últimas oportunidades para aqueles espíritos, porque o espírito não retrograda, gente. Se o espírito hoje consegue arrancar a cabeça de uma pessoa aqui em pleno século XXI, por mais terrível que tenha sido a sua vida na Terra, esse espírito, ele já fez isso no passado e ele está simplesmente parado, fazendo as mesmas coisas que ele já fez em outras vidas, em outros momentos. Então não tem nada de novo, não é novidade o que está acontecendo com esse irmão. Apenas nós temos que observar que ele está paralisado, ele não está aproveitando, ou talvez não tenha tido ainda as circunstâncias do planeta necessárias para aflorar esse espírito puro que existe nele, mas ele não sabe porque é ignorante.
Então essas crises todas que existem no mundo, essas dissensões, o fim da família, acabar terrivelmente com a imagem de pessoas que foram super importantes. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus foi colocado em praça pública no Brasil, arrastado pela figura demoníaca. Jesus foi colocado se misturando questões de gênero, questões de sexualidade com Jesus. Nada a ver com a vida de Jesus. Não que Jesus não pudesse ter tido experiências desse tipo, mas isso não é relevante. Isso não significa nada. Isso só pode significar algum tipo de deformação psíquica de alguém que não se aceita e busca fazer proselitismo à força, a fórceps, trazendo para o seu time pessoas como Jesus. Então eu acho que isso tudo é desequilíbrio e que causa em nós uma série de distonias que nós precisamos parar para pensar. As figuras humanas que chegam à Terra e que dão seu testemunho de exemplo de soerguimento e de superação, elas deveriam não ser transformadas em deuses, deificadas, mas elas deveriam ser observadas com respeito, porque são vidas muito difíceis. São vidas muito difíceis, vidas de pessoas que abrem mão de determinadas coisas com coragem e determinação, porque elas sabem o que as aguarda, não depois, mas agora, na plenitude. Imagine um espírito que simplesmente vive num mundo corrupto como esse nosso e simplesmente diz assim, não, isso aqui não me toca, eu não tenho nenhuma atração por esses valores negativos que são tão importantes para a espécie humana. Imagina, esse ser ele é livre, é verdadeiramente livre, porque ele não está condicionado a nenhum tipo de pensamento, de sistema, ele não está acondicionado dentro de uma caixa que o restringe em termos de pensamento, em termos de ideia, em termos de possibilidade. Não, ele simplesmente vive a sua vida com plenitude, ele está ali vivendo a sua vida em plenitude. Então isso é liberdade. Então olhar Jesus não como o ser somente um ser de posse de uma igreja ou sendo o objeto de um ser divino, nada disso. Olhá-lo como exemplo, como aquele que verdadeiramente é modelo e guia para a humanidade. E ele traz justamente a ideia de que nós somos um com o Pai. Isso é importante pensarmos que na nossa origem nós somos um com o Pai. Nós somos aqueles que estamos ligados uns nos outros através da energia divina. Isso é muito bom. Outra coisa que Jesus nos apresenta é a possibilidade do homem buscar dentro de si as forças necessárias para o seu soerguimento. Jesus é muito feliz quando ele diz coisas como vós sois deuses. Isso não é uma afirmação vazia, não, isso é uma compreensão profunda da unidade. Quando ele diz eu e o Pai somos um e você é Deus, ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo que em sendo um com o Pai, claro, óbvio que o ser se expressa na divindade e não tem nada mais absolutamente lógico do que isso. Se nós somos feitos como criaturas divinas e trazemos em nossa alma o germe, a essência de Deus, essência divina, claro que se essa essência se manifestar, nós estaremos agindo sobre a terra tais quais o divino assim age, com equilíbrio, com fraternidade, com amorosidade, em hipótese alguma causando distúrbios. Por isso, nascem daí as questões morais e não simplesmente por contratos sociais, porque assim será melhor para o homem viver. Então, quando o moralismo se instala, é porque o homem que não tem coragem de trazer para si a transformação necessária age como um fiscal da moralidade, negando em si mesmo aquilo que são as suas más inclinações, através do do dedo apontado para o outro. Nós precisamos aprender com Jesus de que o mundo é feito para ser experimentado no sentido da sua vivência, mas jamais o mundo pode ser o dominador das nossas paixões. Aquilo que acontece externamente é apenas um fato, um detalhe, um ponto, e que nós precisamos considerar que há, além disso, muito mais. Nós podemos viver essa experiência através de uma vida muito melhor, porque nós podemos olhar isso como uma experiência evolutiva do espírito. Por isso o espiritismo é consolador. O espiritismo não é consolador porque tem passe, água fluidificada e desobsessão. Ele é consolador porque ele traz as capacidades intrínsecas do homem de uma forma muito clara, para que a gente entenda que nós temos capacidades internas que nós podemos nos soerguer a partir delas. E isso é fundamental. Isso é importantíssimo que a gente entenda. Sofrer
é algo importante dentro desse contexto, mas, mais do que tudo, entender o que acontece e nos colocarmos proativamente diante dessa circunstância para que isso se torne elemento de elevação da alma e não como se nós fôssemos criança e que estamos chorando porque as coisas não estão acontecendo conforme nossas expectativas. Observe se você levar uma criança a um shopping e ele quiser tomar um sorvete e a sua garganta estiver inflamada, a mãe vai dizer não vai tomar e ele vai chorar e vai rodar no chão, vai rodopiar e a mãe, que seja uma mãe amorosa, vai dizer meu filho, sua garganta está doendo, eu não posso lhe dar um sorvete porque isso será ruim para você. A mesma coisa acontece às vezes nas nossas privações. A nossa ignorância deseja, mas a natureza diz não, porque não é essa a nossa melhor maneira de fazermos naquele momento a experimentação. Mas se mesmo assim nós insistirmos, fugirmos do olhar atento da natureza que nos progride, que nos dirige a todos, nós simplesmente podemos fazer, temos o livre-arbítrio de tomar o sorvete com a garganta inflamada. O que vai acontecer? A garganta vai ficar mais inflamada e nós vamos ter mais motivos ainda para não tomar sorvete. Então isso é apenas uma metáfora para dizer que a gente precisa observar os nossos movimentos, as nossas debilidades, e isso aprender como nós podemos nos erguer diante das crises. As crises, elas têm uma função, qualquer que seja ela tem uma função de soerguimento, ela tem uma função de despertamento, e para isso nós precisamos olhar atentamente para ver quais são as saídas, as alternativas que temos diante das crises. Às vezes temos que abrir mão de coisas importantes, às vezes temos que refazer planos, às vezes temos que reconstruir a vida, mas isso faz parte do processo. É assim mesmo. Nós temos que realmente nós precisamos estar atentos a esse movimento, porque é assim que a gente consegue elevar o espírito, é assim que a gente consegue transformar a ignorância em luz, é assim que a gente consegue tornar nosso espírito puro, porque o grau de pertencimento, o grau de influência da matéria em cima de nós causa-nos ainda a impressão de que nós somos filhos carentes de pais afetivos, carentes de pais que cuidem de nós. E essas transposições, essas projeções, essas expectativas colocadas sobre o divino e o espaço sagrado dos seres elevados, isso faz com que a gente se torne ainda crianças, que nós pensemos como criança, que nós raciocinemos como criança, hajamos como crianças, quando temos todo o espaço do desenvolvimento espiritual e consciencial pela frente. É, portanto, importantíssimo nesse instante olharmos os ensinamentos do nosso querido Mestre, os ensinamentos de amorosidade, os ensinamentos de fraternidade, os ensinamentos de soerguimento, de força, olharmos para essa possibilidade, porque aí estará certamente a porta que se abre para a luz, aí está verdadeiramente a porta que se abre para o soerguimento do espírito. O sofrimento e as lágrimas fazem parte do caminho, é como o suor do atleta, que se não escorrer é sinal de que não há sofrimento, que não há exercício, que não há ali uma ida aos limites do corpo que vão trazer os efeitos que ele busca com a sua atividade física. Assim também são as lágrimas. O indivíduo que está indo em busca da luz, ele sabe que as lágrimas vão sair, porque às vezes dói se desapegar de coisas que o espírito criança acha que são importantes. Ilusões passageiras, que quando nós evoluímos, nós descobrimos que eram apenas sonhos, delírios, coisas imaginadas que não faziam o menor sentido do ponto de vista da espiritualidade. Mas ao invés de ficar olhando para trás, dizendo que ser abjeto eu era, porque acreditava nessas coisas, olharmos amorosamente para trás e dizer, nossa, olha só, como eu era criança, olha o que eu fazia. Assim como a gente olha uma foto quando nós éramos pequenos, vestidos de marinheiro, de super-herói, e damos risada, nos divertimos, de maneira jovial, de maneira alegre, descontraída, sem nenhum tipo de dizer, nossa, que criança imbecil, como é que ela achava que ela seria o Batman? Não, rimos, porque afinal de contas, esse momento é o momento em que a gente já, de posse de um upgrade, compreendemos duas coisas. Primeiro, que aquilo pertence ao mundo da criança. E segundo, que a criança é a si mesma. Ela pensa desse jeito, ela age desse jeito, o nome disso é indulgência. Quando a gente tem a capacidade de olhar as pessoas no seu estágio evolutivo e sermos capazes de não julgar, mas apenas entender por que eles estão ali, simplesmente estamos sendo indulgentes, preparando o nosso caminho, porque isso, junto com a benevolência, com a vontade de fazer o bem, capacita-nos muito bem ao ato da caridade. E claro, também será mais fácil perdoarmos se tivermos um olhar atento sobre o grau de desenvolvimento de cada um de nós.
Portanto, Jesus é sim a porta de luz. Ele é a porta de luz não quando ele derrama sua mão ou seu espírito sobre nossa vida, tirando da nossa casa o fantasma dos aniquilamentos coletivos ou dos flagelos destruidores, mas sim quando ele olha em nossa alma e sussurra no nosso ouvido: não desista, eu estou do seu lado, olha para mim, eu que venci o mundo, eu sou o caminho, preste atenção em mim, venha através de mim, olha aqui, olha como é que eu fiz, preste atenção, criança, como é que você faz. É o pai que está na pedra e diz: meu filho, passe por aqui, não por ali, para não furar os seus pés. Da mesma forma, temos o direito de andar por onde a gente quiser, viu? Porque a gente tem esse direito, mas, é claro, se nós temos um modelo, nós temos um guia, por que não segui-lo? Então, amigos queridos, a reflexão de hoje deixa-nos essa indagação: por que não segui-lo? Né? Por que não irmos pelo caminho certo quando temos justamente um exemplo de algo que funcionou, algo que deu certo, algo que realmente conseguiu tirar de dentro de um homem toda a sua possibilidade e mostrar a potência total de um ser sobre a terra? Por que vivermos na sombra de ídolos de barro, pobres, corruptos, pobres de espírito no sentido mais abjeto dessa palavra? Por que transformarmos as nossas vidas em símbolos temporários do impermanente quando temos total eternidade sobre a nossa frente? Ignorar também é um direito nosso, mas assim como tudo nos é dado como direito, a obrigação de colher os frutos dos nossos plantios também é algo que nós não podemos fugir. O plantio é livre, a colheita realmente é necessária e obrigatória. Por isso, fiquemos com Jesus, sim, com certeza. Esse nosso guia, professor, amigo, companheiro, que sempre nos trouxe com bondade e alegria suas palavras, qualquer que seja a forma. Contanto que nós saibamos que no fundo de tudo isso, o que importa é que todos somos humanos, todos somos espíritos e caminhamos para a luz. Fiquem com Deus, que assim seja.